não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E a famosa pergunta de Aristóteles que eu citei. Digo, olha, se não existe realidade, por que quando você vai fazer uma viagem, você de fato vai até o lugar em vez de só sonhar? Se não existe realidade objetiva, você pode, né? Ah, sei lá, eu quero ir de São Paulo, Rio de Janeiro. Você sonha que foi, está bem, está realizado. Como é que você percebe a diferença entre você sonhar com uma coisa e você vivenciá-la realmente, se não existe realidade nenhuma? Se nós não tivéssemos o conhecimento objetivo da realidade, essa distinção seria absolutamente impossível. A existência de filosofias cépticas, ela expressa duas coisas. Expressa, primeiro, a possibilidade de erro no conhecimento. Essa possibilidade de erro não está apenas em nós, está no próprio tecido ambíguo da realidade, onde com uma frequência enorme as coisas se parecem umas com as outras, né? Tá certo? Então, você verá, sem nenhuma análise lógica e por simples observação dos fatos, você chegará à conclusão. A minha filha Inês, quando ela era pequenininha, ela tinha uma lógica própria que ela mesma inventou. E a lógica tinha 4 categorias, né? Tinha o parece, mas não é. Tinha o não é, mas parece. E tinha o nem parece, nem é. E o parece e é. Tudo ela classificava nisso aí. Da onde que ela pegou isso? As coisas são assim, meu Deus do céu. Não foi uma estruturação que ela fez. Ela foi captando o próprio mundo das aparências, onde as coisas parecem, mas não são, parecem e são, nem parecem nem são, ou são e parecem. Não é isso? Então, essa distinção entre o ser e o parecer, ela não está só na nossa mente. A própria realidade sugere isso, porque a realidade está sempre, ela é variada, múltipla, ilimitada e mutável. Quer dizer que a própria realidade não chega para nós com nitidez? De como que eu poderia ter tanta nitidez no conhecimento se eu estou num mundo equívoco? Por exemplo, você veja os formatos das nuvens. Isso está mudando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Veja as coisas que se movem, né, sacudidas pelo vento, por exemplo. Ou que mudam de aparência conforme o clima. Isso está acontecendo o tempo todo para nós. Ou as coisas que mudam de aparência conforme a posição no espaço, que você ocupa no espaço. Conforme o seu movimento. Então, nós realmente percebemos, pelos sentidos e pela imaginação, nós percebemos as formas substanciais das coisas. E quando percebemos errado, tá certo? Bom, pode ser um equívoco nosso, claro. Dei uma coisa o nome de outra, vi uma coisa sobre o formato da outra. Ou pode ser uma semelhança efetiva. Tudo isso já está mais ou menos descontado no próprio processo, né, normal da imaginação. Como se você disser, olha, quando nós sonhamos, nós estamos inconscientes. Eu sonhei com uma vaca. Eu digo, como você sabia que era uma vaca, meu filho? Por que não era uma minhoca? No seu sonho você estava suficientemente acordado para saber que uma vaca é uma vaca.
Né? E quando você mistura coisas, né, que não são misturáveis. Por exemplo, você pega uma casa, a casa onde você mora, e coloca ela em outro lugar. Não é isso? Por exemplo, você sonha que o mundo acabou, sobrou só a sua casa. Então você, quando abre a porta, você dá para o nada. Não é isso? Ué, você sabe que a sua casa é a sua casa e que o nada é o nada. Quer dizer, o espaço vazio é o espaço vazio. Você sabe as duas coisas. Se você não soubesse, você não sentiria nenhuma diferença entre abrir a porta e sair para a rua ou abrir a porta e sair para o nada. Portanto, o reconhecimento das essências que são, vamos dizer, os aspectos estáveis, das formas substanciais mesmo, ele é imediato, ele acontece também no sonho. Está compreendendo? Graças a isso, você entende que as coisas têm uma identidade, portanto, uma unidade. Ora, o que é a lógica, por outro lado? É a unidade do seu pensamento, não a unidade das coisas. Agora, uma coisa é a unidade que as coisas nos apresentam por si mesmas. Né? Então, qualquer objeto que você veja, objeto, qualquer ser, qualquer entidade que chega ao seu conhecimento, ela tem a forma substancial dela, tem a estabilidade dela e vai perseverar nessa estabilidade. Tá certo? Perseverar de acordo com a natureza dela. É isso. Então, por exemplo, se é um animal vivo, você sabe que ele vai crescer, se desenvolver, declinar e morrer. Ele vai mudar. Mas ele vai mudar dentro de uma pauta que é até repetitiva, que vai acontecer com o outro. É como se fosse um algoritmo, uma sequência de transformação, mas já está programada. Então, isto você sabe porque você vê isso diariamente. Tudo aquilo que você percebe é assim. Lembre a noção do círculo de latência que eu dei para vocês. Quer dizer, perceber coisas não é perceber apenas formas estáticas. Né? Se você percebesse apenas formas estáticas e acabadas, você estaria num mundo de alucinação. Perceber uma coisa é perceber, vamos dizer, o potencial que ela tem de sofrer, de agir ou de sofrer a ação. Mas isso você vê nas coisas mais mínimas. Eu estou vendo, por exemplo, aqui uma estante de livro, aqui estou vendo um copo. Né? Eu sei que a estante foi feita para comportar livros, isso aqui foi feito para comportar líquidos. Se eu tentar colocar o líquido na estante e os livros dentro do copo, não vai dar certo. Se eu não souber isto, eu não percebi o copo nem a estante. Então, mesmo com objetos inertes, você tem isso, você sabe o que dá, quais são as ações que eles admitem. Não é isso? Agora, e se você vê, por exemplo, um simples objeto da natureza, uma pedra? O que dá para você fazer com uma pedra? É tanta coisa que dá para você fazer com uma pedra que na hora você não percebe nada, mas você sabe disso, não é? Você pode jogar a pedra na cabeça do sujeito, pode construir uma casa com ela, pode fazer uma estátua, muita coisa você pode fazer com a pedra, com a madeira, etc, etc. Então, por isso nós chamamos essas coisas, vamos dizer, de matérias-primas, né? Porque elas admitem muitas transformações. Agora, aquilo que já foi transformado, aquilo que já sofreu uma ação, cada ação que você sofre, que o objeto sofre, limita as possibilidades de outras ações. Por exemplo, se eu pegar a madeira dessa estante, eu digo, bom, daí eu desmonto isso e faço uma mesa. Depois desmonto a mesa e faço uma cadeira. E depois eu vou desmontando. Chega uma hora que eu picotei aquilo de tal maneira que se torna difícil trabalhar com aquilo. Né? Do mesmo modo, vamos dizer, a pedra, você esculpiu e fez uma estátua, né, fez um nu artístico. Eu digo, muito bem, agora você pega isso aí e você transforma num elefante. Ele vai ter que ser um elefante pequenininho. Né? Então, bom, agora você transforma o elefante num dragão. Agora transforma numa serpente. E, bom, depois você transformar em serpente, vai ser difícil transformar qualquer outra coisa. Não é isso? A não ser que seja uma minhoca ou uma serpente menor. Tá certo? Então, quer dizer que os objetos que estão dados pela natureza, eles se caracterizam pela multiplicidade das ações que eles podem praticar ou sofrer.
né? Ao passo que os objetos que foram já transformados pela ação humana têm uma limitação. Tá certo? Então, vamos dizer que eles têm uma estabilidade que lhes é própria. E nós percebemos isso imediatamente. Quando você vê um gato, você sabe que o gato pode dormir, pode andar, pode correr, pode pular, pode miar, pode fazer um monte de coisa. Tá certo? E quando você vê uma casa, você sabe que a casa não vai fazer nada disso. Pergunto eu se alguém algum dia já teve percepções sensíveis desacompanhadas disso aqui. E pergunto eu se algum dia alguém, para perceber essas coisas, teve de acrescentar essas coisas por raciocínio na percepção. Por exemplo, quantas vezes, para eu perceber que uma casa não sai do lugar, eu tive que acrescentar isso à percepção da casa, por experiência, olhar uma casa, duas casas, três casas, falar, faz anos que elas estão aí. Não, eu percebi isso na primeira. Não é isso? Então, isso quer dizer que esse mundo das percepções e das imagens, a quantidade de conhecimento que tem ali é um negócio imenso, 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 imenso. Só que fosse, assim, se fosse uma coleção de figurinhas, o sujeito pegou 400 álbuns de figurinha, misturou as figurinhas todas e soltou ali. Esse é o problema. É só uma questão de você organizar aquilo. Agora, esta ideia que existe hoje, de que há um inconsciente, de que o consciente é uma outra coisa diferente, ou de que o consciente é apenas uma superfície, primeiro, ela confunde consciência com ego. O ego é uma criação da consciência. Ele é uma estabilização narrativa da consciência, e ele não contém toda a consciência, evidentemente. Vamos dizer, contém apenas aquela parte que a consciência é capaz de narrar para si mesma. Agora, quanto você pode narrar, né? Veja que a nossa capacidade narrativa é imensamente limitada em comparação com a capacidade perceptiva e imaginativa. Eu, por exemplo, sou capaz de inventar as histórias mais mirabolantes. Mas por que eu não sou um Dostoiévski ou um Thomas Mann? Eu não consigo estabilizar aquilo na minha mente o suficiente para eu poder escrever. Um romancista faz isso. Ele inventa as histórias e as repete na mente até conseguir escrever. Está compreendendo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo.
uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.